Olá, é muito bom ter você aqui nessa aula comigo, né? Nesse vídeo nós vamos trazer para você uma ferramenta muito simples, mas ao mesmo tempo muito eficaz. Para começar, antes de eu falar da ferramenta propriamente dita, né? Eu sou Ulisses Oliveira, eu sou fundador da Mood Gestão Empresarial e Treinamentos. Não sei se você já me conhece, se você já acompanha os nossos vídeos aqui, né, no YouTube. Se você já acompanha, que ótimo! Talvez você já até viu alguns vídeos passados meus falando de outras ferramentas. Se você não me acompanha ainda, eu já te convido a se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para que você fique por dentro de tudo aquilo que a gente traz aqui, né? E já também na descrição desse vídeo, você vai encontrar um link para que você conheça os outros canais da Mood e também para que você acesse a nossa playlist com os nossos outros vídeos. Agora, falando desse vídeo aqui propriamente dito, o que você vai ver aqui, né? Eu trouxe para você essa ferramenta que você pode ver uma coisa, né? Desenhista eu não sou, não é a minha especialidade, tá? Mas você vai perceber que tem um conteúdo muito rico aqui, de forma muito breve, em alguns minutos, eu vou trazer para você um aprendizado que eu tive ao longo da minha carreira como líder que me ajudou, né, a organizar a minha vida, onde eu tinha equipes para liderar. Essa daqui é a nossa terceira ferramenta, tá? A nossa ferramenta número 3 de uma sequência que eu chamo de kit básico do líder. Esse kit básico do líder ele é composto por 3 ferramentas. Então talvez você está assistindo essa aula, você já assistiu a primeira ferramenta, a segunda ferramenta, que a primeira foi a de dimensionamento de equipes, a segunda foi a de gestão de reuniões, gerenciamento de reuniões semanais, e essa terceira, que eu também já chamei de painel da mudança, ou agenda da mudança, mas ela ficou comumente conhecida como ônibus lotado. Como assim ônibus lotado, Ulisses? O que uma coisa tem a ver com a outra? É isso que eu vou explicar para você. De forma resumida, nós, na Mood, né, trabalhando com líderes, nós percebemos uma coisa, que na Mood nós temos uma esteira de produtos, desde aulas gratuitas, se você já me acompanha há algum tempo, você já deve ter assistido, como essa que você está assistindo aqui no YouTube, e todas as outras aulas que a gente tem, não só no YouTube, mas também no Instagram. Então, se você não me segue no Instagram ainda, eu te convido a me seguir lá, que é @ulissesoliveira.oficial. Você vai perceber que a gente trabalha com várias questões de líderes. Desde, como eu falei, aulas gratuitas até treinamentos de 4 horas, 8 horas, 16, 24, mentorias online, presenciais, palestras, ou seja, muitas coisas. Acontece que com o passar do tempo, eu percebi que, às vezes eu queria falar para um líder sobre feedback, sobre como ele dá um feedback melhor, como ele fazer uma delegação de tarefas melhor, como ele definir KPIs, indicadores, só que eu percebia que ele ainda não estava preparado para prestar atenção nesse tipo de coisa e resolver esse tipo de situação na vida dele, porque ainda a rotina, o básico, o dia a dia não estava organizado. E aí foi assim que a gente teve a ideia de criar o kit básico do líder. E esse kit básico, que são essas 3 ferramentas, você pode baixar elas gratuitamente. Então já vou te dar um spoiler, tá? Aqui embaixo nesse vídeo você vai encontrar um link para você já baixar essas ferramentas para você, se você ainda não baixou, totalmente gratuito. Mas fica ligado na aula, porque aqui é que eu vou te explicar como que você vai usar ela. Assim sendo, criando esse kit básico, os líderes conseguem hoje pelo menos organizar a casa, conseguem organizar a sua vida, criar uma rotina básica, para que aí sim ele consiga abrir espaço para colocar coisas novas na agenda dele, para planejar novas situações. E é por isso que essa é a nossa terceira e última ferramenta do kit, que é justamente onde você vai conseguir organizar a sua vida. Por que chama ônibus lotado? Eu vou te explicar agora, tá? Perceba que aqui no nosso ônibus, né, tá aqui o motorista é você, é o ônibus da produtividade, tá? Entenda que isso aqui é um ônibus, tá bom? É o ônibus da produtividade. E você vai perceber que tem aqui assim, ó, hora, e aí depois vem os dias da semana, tá? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. De forma geral, é uma agenda, é um calendário. Ah, Ulisses, mas espera aí, você vai me dar uma aula aqui para explicar o que é uma agenda e um calendário? Não e sim. De uma forma diferente, eu vou te mostrar como que você pode, a partir de então, ter mais espaço na sua agenda. Se você é um líder ou uma líder que fala assim, eu não tenho espaço na minha agenda, eu não consigo colocar mais nada, tem tantas coisas que eu queria fazer que eu não consigo fazer porque eu não tenho espaço, eu não tenho tempo, eu vou te mostrar como você vai fazer, tá? Vamos lá? Vamos começar? O que você vai fazer? Primeira coisa, você vai listar aqui nas horas, eu sugiro que seja de hora em hora, começando pela hora que você acorda, tá? Você fica à vontade para adaptar da forma que você quiser. Vamos supor que você acorde às 6 horas da manhã, vamos botar um horário padrão?
que eu acredito que a maioria das pessoas que trabalham fora ou de home office, que elas acordam, tá? Então vamos colocar assim, ó, de 6 às 7, de 6 da manhã às 7, depois vem de 7 às 8, de 8 às 9, de 9 às 10 e assim por diante, tá? Até a última hora do seu dia, que é, por exemplo, quando você vai deitar. Vamos supor que você vai dormir às 10 horas da noite? Vamos supor, tá? Então, o seu último horário seria das 21 às 22 horas, tá? Ah, Ulisses, eu quero dividir de meia em meia hora, eu quero dividir de 40 em 40 minutos, quero dividir de 2 em 2 horas. Fique à vontade. Aqui eu vou te mostrar de hora em hora, mas você adapta as ferramentas. Você vai ver que você vai receber ela editável, é um Excel editável, então você adapta ela da forma que você achar melhor para você, tá? Mas a título de exercício, dividir de hora em hora. O que a gente faz? Imagina que todos esses espacinhos aqui, ó, da sua agenda, a partir de agora, eles são os assentos de um ônibus. É por isso que a gente começa já a te explicar por que a gente chamou de ônibus lotado e o pessoal gosta tanto. Imagina que cada quadradinho desse é um assento do seu ônibus. E que nesse ônibus não pode viajar ninguém de pé. Ou seja, eu só posso ter dentro do meu ônibus pessoas sentadas. O que significa isso? Eu não posso ter mais de uma tarefa dentro de um mesmo horário, ok? Em cada assento só cabe um passageiro e não pode ter ninguém sobrando, ou seja, não pode ter ninguém de pé. Aqui na minha agenda, eu vou completar ela com tudo aquilo que eu já faço hoje e o que eu não faço não pode ser passageiro de pé, tem que estar do lado de fora. Vamos dar um exemplo? Você vai pegar o primeiro passo, você vai já preencher a sua agenda com aquilo que você já tem ocupado hoje. Então imagina que, tá? Vamos supor, todas as terças e quintas você já faz academia, por exemplo, de 6 às 7 da manhã. Estou dando um exemplo, tá? Você já vai ver, já vai escrever aqui, ó, academia, tá? Você vai escrever do jeitinho que você quiser. Eu só vou colorir para você entender que é espaço já o quê? Ocupado, tá bom? Então de terça e quinta, toda terça e quinta de 6 às 7, eu já faço isso. Ah, eu faço, por exemplo, o curso de idioma toda segunda e quarta na parte da noite. Legal. Vamos supor que fosse aqui no final da tarde, na parte da noite. Então, segunda e quarta, eu faço aqui o meu curso de idiomas. Ah, eu trabalho. O meu trabalho, eu trabalho todos os dias de 8 às 5 e não tem jeito, né? É um horário que eu tenho e eu tenho que estar lá na minha empresa de 8 às 5, eu estou trabalhando na minha empresa. Então, tá bom. De 8 às 5. Aí eu vou colorir o trabalho na empresa de preto e vou te explicar o porquê, só para diferenciar, tá? Então, ó, de 8 a 5 tá tudo ocupado, todos os dias, tá? Imagina que seja isso, tá bom? Segunda a sexta, né? Então aqui, ó, tudo ocupado, tá? O dia todo aqui, ó. Imagina que aqui é até 5 horas da tarde, tá bom? Você vai colorir tudo. Show de bola. E assim você vai. E eu quero que você colora, que você preencha o seu ônibus aí, né? A sua agenda. Você vai preencher com tudo aquilo que já é compromisso, que já existe na sua agenda hoje, entendeu? Tudo aquilo que já é compromisso fixo. Automaticamente, quando você fizer isso, você vai começar a ver, vamos supor que essa fosse a sua agenda de hoje, tá? Você vai começar a ver que existem espaços o quê? Vazios. Você vai perceber que neste exemplo, ó, segunda, quarta, sexta, sábado e domingo, de 6 a 7 está vazio. Depois na parte da tarde também está vazio. Aqui à noite não tinha nada. Isso significa que são assentos do seu ônibus que estão o quê? Vazios, não tem ninguém sentado. Então a gente pode colocar o quê? Alguém sentado ali. Trazendo para a prática, quem que seria esse alguém que você vai trazer para colocar sentado aqui? Aquelas tarefas que você hoje quer fazer e não faz. Talvez hoje você tenha um curso online que você comprou e que você não terminou ele. Então, você vai ter uma relação aqui, ó. Deixa eu pegar essa... Não, a minha outra caneta não está aqui não. Vamos com essa aqui mesmo. Vamos supor que a gente tem aqui, você vai fazer uma lista, ó. Vem comigo aqui, ó. Você vai fazer uma lista das tarefas que você quer fazer hoje que você não está fazendo ainda, tá? Então, por exemplo, o curso online que você tem que terminar. Você, por exemplo, está precisando ler mais, quer criar um espaço para você ler, então, aqui, leitura de livro. Você, por exemplo, imagina que você quer praticar alguma, como é que eu vou dizer? Alguma questão musical. Vamos supor que você quer fazer aula de violão, por exemplo. Beleza, quero aprender violão. Então, aula de violão. Ah, tem uma questão aqui da minha família. Eu estou trabalhando tanto,
que eu não estou tendo tempo com a minha família. Então eu quero dedicar 1 hora por dia que eu vou sentar, por exemplo, com os meus filhos para fazer o dever da escola, ou para brincar com eles, ou para assistir um vídeo com eles, um filme com eles. Então, um momento em família. E assim você vai ter uma lista de coisas que você quer fazer e que hoje você ainda não faz, tá? Onde concorda aqui, trazendo para nossa historinha, isso aqui são passageiros, ó, olha os bonequinhos aqui, ó, se você desenhar boneco palito, tá? Isso aqui são os passageiros que estão aonde? Imagina que eles estão no ponto, esperando para entrar no ônibus. Só que eles só podem entrar no ônibus se tiver espaços, o quê? Vazios para eles sentarem. Quando você desenhar a tua agenda toda, você vai perceber onde tem espaço, e aí você começa a fazer o quê? Você começa a pegar, por exemplo, o curso online, e agora eu vou fazer o curso online nesse espaço aqui, ó. Eu trago ele para cá, eu vou fazer ele também aqui, por exemplo. Opa, automaticamente eu já ocupei mais 2 espaços. Ah, eu vou, momento com a família, vai ser à noite. Aí você traz ele para cá, por exemplo. Todos os dias da semana, nesse horário à noite, é para estar com a família. Ah, sei lá, leitura. Poxa, eu vou passar ali no fim da noite, quando eu for dormir. 2 dias, pelo menos, para começar, eu vou começar a ler. Aí você traz a leitura para cá e começa a ocupar os espaços da sua agenda. O que vai acontecer com isso? Você vai ter uma lista de coisas que hoje você não faz, trazendo para a nossa prática. Você que é um líder de equipe, talvez hoje na sua rotina você está sem espaço. Por quê? Você não consegue sair no expediente, no horário de expediente normal, dia nenhum. Quando você sai, você ainda leva trabalho para casa, você ainda fica lendo e-mails, você ainda fica trabalhando. E aí aquele horário que você poderia ter para fazer outras coisas da sua vida, seja pessoal ou profissional até, você não poderia. Por quê? Porque está agarrado fazendo coisas que já deveriam ter sido feitas durante o dia. Fazendo isso, você vai começar a trazer novas atividades que você quer para dentro da sua agenda. Pode parecer óbvio, e você vai falar, Ulisses, para que você criou uma aula como essa? Porque parece óbvio, mas óbvio, né? Mas para muitas pessoas não é. Muitas pessoas hoje, talvez é o seu caso, se eu conversar com você, vai falar assim, poxa, eu não tenho tempo, eu não tenho espaço na minha agenda. O que está faltando é o quê? Analisar a sua agenda. Só que quando a gente fala de analisar a agenda, as pessoas às vezes não sabem nem como fazer isso. Às vezes elas olham para o Outlook, se elas usam o Outlook, por exemplo, e se veem perdidas. Talvez é uma agenda de papel que ela tem. Talvez é um calendário, um quadro que ela tem na sua sala, mas que ela não consegue, ou no seu escritório, mas que ela não consegue visualizar. Visualmente não é fácil. E aí a gente criou esse modelinho aqui, ó, simples, porque visualmente você consegue perceber onde você ainda tem espaço. Então, um primeiro benefício que essa ferramenta traz para você é você enxergar onde ainda tem espaço vazio e trazer as atividades que hoje você quer fazer e que você não faz para dentro da sua agenda. O que pode acontecer? Nesse exemplo aqui, né, que eu desenhei muito rápido para você, só para te explicar como funciona, a gente ficou com vários espaços vazios. Mas pode acontecer de quando você desenhar a sua agenda, você vê que ela já está lotada, literalmente lotada. Você vai falar, Ulisses, não é mentira, olha aqui. Quando você desenhar, você vai ver que já tem atividades em vários lugares. Quais são os próximos passos, então? Seria o seguinte, para o nosso ônibus, lembra que eu falei que ele não pode ter passageiro de pé, né? Então, significa que dentro de cada caixinha eu só posso ter uma atividade acontecendo. Se eu só posso ter uma atividade acontecendo, para eu buscar alguma outra que ficou, vamos supor que essa aula de violão aqui ficou de fora, não tinha espaço para ela. Eu só vou conseguir trazer ela quando eu finalizar o quê? Alguma outra. Imagina que essa do curso online, ó, a gente puxou ela e a gente vai fazer o curso online aqui, né? A gente colocou que vai fazer de manhã aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou ficar atento que, quando eu finalizar o meu curso online, o que vai acontecer? Esse meu espaço da agenda, ó, imagina que eu finalizei, tá? Esse meu espaço da agenda, ele vai ficar o quê? Vazio. E automaticamente, quando ele ficar vazio, eu não relaxo. O que eu faço? Eu pego agora a aula de violão, por exemplo, que eu não tinha onde trazer para fazer e trago ela para cá. Essa é uma forma de você visualizar também que à medida com que vai passando o tempo e você vai matando as pendências que você tem, fazendo aquilo que você gostaria, aquelas atividades que têm início e fim, você vai começar a liberar espaço na sua agenda e aos pouquinhos você vai começar o quê? A fazer tudo aquilo que você tem na sua lista de espera. Você vai começar a trazer para o seu ônibus todos aqueles passageiros que estavam no ponto ainda. Existe
um segundo benefício muito grande nessa agenda que eu quero te mostrar agora, falando da sua vida como um líder para o seu dia a dia na empresa em que você trabalha. Lembra que aqui, ó, quando eu colori de preto, e foi por isso que eu colori com outra cor para te mostrar, e agora eu vou te explicar o porquê. Lembra que eu colori de preto quando você falou que nesse nosso exemplo, que a gente trabalha de 7 às 5, por exemplo. De 7 da manhã até às 5, a minha vida é toda na empresa. O que você vai fazer como próxima etapa? Talvez essa rotina que você tem hoje, você não está dando conta de fazer o tanto de coisas que você tem na sua empresa para fazer. Mas por que isso? Porque muito provavelmente você deve estar fazendo atividades que não deveriam ter sido ser feitas, né, por você. Muito provavelmente você está assumindo responsabilidades e executando atividades que como um líder você não deveria estar executando. Qual é o próximo passo? Você precisa abrir espaços na sua agenda, lá da tua empresa, do seu dia a dia. Então, você vai começar a analisar e vai ver o seguinte: qual é a forma de eu abrir espaço? Imagina que eu estou abrindo esses espaços aqui, tá? Qual é a forma de eu abrir espaço hoje na minha empresa? Eu vou listar também a minha rotina hoje, o que eu faço em cada um dos horários, as atividades que eu faço. E eu vou perceber que talvez essa atividade aqui, ó, que eu estava fazendo toda segunda de 7 às 8, essa atividade que eu estava fazendo toda quinta de 8 às 9, essa atividade que eu estava fazendo toda terça de 9 às 10, não são atividades minhas. São atividades que eu posso o quê? Delegar para o meu time. E automaticamente, quando eu percebo isso, eu delego. E eu delego isso e faço o quê? Abro espaço na minha agenda para trazer aquelas atividades do trabalho. Por quê? Eu não posso colocar aqui dentro do meu horário de trabalho as minhas atividades, por exemplo, pessoais, né? Somos profissionais, ética profissional. Eu não posso pegar, por exemplo, o meu curso online, que é algo pessoal, e trazer para dentro do horário de trabalho, a não ser que a empresa que você trabalha tenha esse tipo de flexibilidade, seja um horário flexível, seja somente por produtividade, não sei. Mas falando em meios tradicionais, eu não posso, né, trazer aqui para dentro do meu horário de trabalho atividades que são minhas pessoais, tá? Essa ideia que eu estou te dando agora é para ajudar a organizar a sua vida o quê? Dentro da empresa em que você trabalha. Quando você analisar e fizer essa organização de quais são as suas atividades do trabalho que você tem para fazer em cada um dos horários, você vai perceber que tem atividades que você não deveria estar fazendo, que você deveria estar delegando. E quando você delegar elas, você vai abrir o quê? Espaço. E o que você vai trazer para dentro desse espaço? Esses espaços que estão abrindo? Aquelas atividades que muitas vezes você fica depois do horário fazendo. Você fica, tem gente que, eu conheço gente assim, já trabalhei em empresa que a pessoa não lê e-mail praticamente o dia todo e fala assim: no fim do expediente, quando tudo acaba, é que eu vou ler meus e-mails. E aí ele passa o quê? A noite toda lendo e-mails. Não, quando eu faço isso, eu libero um espaço, nem que seja para oficialmente eu colocar nesses horários a hora que eu vou fazer o quê? Ler e-mails. Aqui você vai liberar espaço para fazer atividades que muitas vezes você está deixando para fazer pós-expediente, no seu horário de descanso, onde você deveria estar fazendo qualquer outra coisa, né? Que você quer da sua lista. E na verdade você está o quê? Trabalhando pós o expediente. Entenda que aqui nesse vídeo, que você que está me assistindo, nós estamos falando com pessoas muito maduras. Óbvio que eu não estou dizendo que é algum problema de você trabalhar depois do horário algum dia, não é isso. Eu mesmo já tive que fazer horas extras, você também provavelmente faz, já teve que fazer, ou está fazendo agora e está tudo bem. O que não pode é isso se tornar uma regra. O que não pode é isso se tornar o quê? Comum, virar padrão. Você ter como padrão que oficialmente você trabalha até tal hora, mas que depois você continua fazendo. Mas não é porque você não pode fazer, é porque isso já deveria ter sido feito onde? Dentro da tua rotina. E puxando um gancho na nossa primeira ferramenta, se você não assistiu a aula, te convido a assistir. Para quem é que você vai delegar essas tarefas? Porque quando você perceber que você tem tarefas que você não deveria estar fazendo, para quem é que você vai delegar essas tarefas? Para as pessoas que você perceber que estão mais ociosas ou que tem mais espaço na sua agenda frente às horas de trabalho que ela tem naquele mês. Como que você vai saber isso? Assistindo a nossa primeira ferramenta, tá? Então eu te convido, aqui embaixo mais uma vez dessa aula tem um link para você poder assistir a nossa playlist, né? E dentro dessa playlist vai ter a aula da primeira ferramenta, que é dimensionamento de equipes. Lá, eu não sei se você já assistiu, se você assistiu você vai se lembrar agora, se você não assistiu, corre lá e assiste. Lá, eu ensinei uma planilhinha, mostrei uma planilhinha também, muito simples, de 3 colunas, onde você mapeia as atividades do seu time, você consegue ver se eles estão sobrecarregados ou se eles estão com tempo livre, se ainda tem espaço de utilização.
E se ele ainda tem espaço de utilização, é para essa pessoa que você vai fazer o quê? Delegar as tarefas que você não deveria estar executando. Com isso, você consegue colocar mais desafios, mais atividades para o seu time, ocupar mais o tempo deles disponível para a empresa e liberar espaço na sua agenda para que você faça as suas coisas, planeje as suas coisas. Quando a gente fala de uma equipe de alta performance, eu pego essas 3 letrinhas, o EAP, né? Equipes de alta performance, eu falo sobre o S de entender o que seu time faz, que foi a ferramenta número 1. O A seria acompanhar o que seu time faz, que foi a ferramenta número 2, que foi o gerenciamento de reuniões. E o P seria planejar a sua rotina como líder, que é essa ferramenta número 3. Você liberando espaço e conseguindo, a partir de hoje, com seu ônibus lotado de quê? De atividades do seu dia a dia, de uma lista de espera que você tem hoje de coisas que você gostaria de fazer, abrindo espaço para trabalhar elas e também analisando a sua rotina do seu trabalho e abrindo espaços para que você delegue tarefas que não são suas e traga para eles tarefas que são suas, mas que agora passarão a ser feitas onde? Dentro do seu horário de expediente. E não mais depois dele, finais de semana, à noite, os momentos que você poderia estar fazendo outras coisas. Esse é o exemplo do ônibus lotado. Tenha o seu ônibus lotado de coisas, né? De tarefas que você tem que fazer no seu trabalho e de tarefas que você gostaria de fazer na sua vida paralela a ele. Assim, essa é a nossa terceira ferramenta que também está disponível para você. Mais uma vez, eu te convido, caso você não tenha ainda se inscrito no canal, por favor, se inscreve aí, ative as notificações, são muitos outros vídeos que a gente vai estar colocando aqui. Baixe as suas ferramentas que estão aqui no link, né, na descrição desse vídeo, acesse os nossos canais e se você gostou desse vídeo, curte aí, compartilha ele com o máximo de pessoas que você puder. Tá bom? Grande abraço, te vejo na próxima aula. Tchau!